Olá a todos, boa tarde. É um prazer receber vocês nesse painel. E para a gente começar, é impossível dizer que o varejo não saiu diferente da pandemia. Ele está muito mais conectado, com uma amplitude de canais, um ecossistema mais fortalecido, e também tem que proporcionar frequentemente novas experiências para o consumidor. Na FEComércio São Paulo, acho que é legal a gente reforçar, a inovação no varejo é um tema muito importante. A gente tem um conselho sobre isso, o Conselho de Economia Digital e Inovação, e um projeto para fomentar isso que se chama Colab. Nesse painel, a gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou no segmento pós-pandemia e de quais são os pilares. Para isso estão conosco Paulo Andrade, que é VP de Varejo da Natura Company da América Latina, Andres Aldhorn, que é CEO da OLX, Rodrigo Spellieri, que é CIO da Le Biscuit, e também o Ricardo Costa, que é diretor comercial da Daqui. Boa tarde para todo mundo. E para começar, vou começar direto ao ponto. Vou começar com a Paula, que está aqui mais perto de mim, mas queria ouvir de vocês todos também. Paula, quais foram os principais pontos de mudança no varejo pós-pandemia? Bom, primeiro, olá a todos. Um prazer estar aqui na FEComércio com meus colegas aqui também para falar de um assunto que é tão relevante, que é a inovação no varejo e principalmente a digitalização do segmento. A pandemia acelerou, eu acho que não só os planos da Natura em relação à digitalização, mas para todos nós. Nós, claramente, somos uma empresa calcada na consultoria, e essa relação com o consumidor se dá através de uma consultora ou através de uma loja ou através do online, que são os canais que nós temos hoje, além de, obviamente, outros B2Bs que nós estamos presentes. Nós tivemos, na pandemia, uma aceleração dessa digitalização que foi bem importante, tanto no quesito das consultoras. Então, nós abrimos, a partir da pandemia, nós temos mais de 1 milhão de espaços digitais, onde as consultoras podem fazer a venda não só no presencial com o seu cliente, mas também através da digitalização, onde a própria Natura entrega o produto para o consumidor final. E as lojas também passaram a ser pontos, não só de entregas para o consumidor a partir de um desejo de uma compra feita online para gerar celeridade na entrega, mas também os próprios vendedores se relacionando digitalmente com seus clientes. Ou seja, o modelo ele passou a ser um modelo híbrido, onde ele, a partir de uma compra online, a gente pode fazer uma entrega a partir de uma loja física, mas também o físico e depois o online, e isso tudo se dando como um grande ecossistema da Natura &Co. Queria ouvir você agora, Rodrigo, sobre o tema também para a gente começar. Legal, boa tarde a todos. Bom, gente, a Le Biscuit é uma empresa de 50 anos, um varejo que era até então completamente físico, antes da pandemia, e estava se preparando para abrir um IPO, isso em 2019. Os dados são abertos, a empresa é aberta, estava tudo bonitinho para acontecer o IPO, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, fechou todas as lojas, 150 lojas em 14 estados, e não tinha nenhum site para vender nada online. Então, a Le Biscuit acabou se vendo, e agora? O que a gente vai fazer? Olhava para um lado, via o Mercado Livre comprando 6 aviões. Olhava para o outro, via Magalu com uma multicanalidade voando já há muitos anos. E, bom, aí a Le Biscuit não teve muita opção a não ser se transformar numa empresa de tecnologia. Eu fui para lá nessa época, na pandemia, e o meu objetivo principal foi transformar a Le Biscuit em uma empresa de tecnologia. E foi incrível, assim, porque todo mundo, primeiro naquela ansiedade do que vai acontecer, são os primeiros dias ali, vou fechar, vou perder meu emprego, mas todo mundo com muita sensação de dono do negócio e colocando muita energia para aquilo acontecer. E foi muito bom, o conselho estava alinhado, a diretoria estava alinhada, a gente conseguiu fazer um plano de transformação digital assim, jamais visto, foi um case incrível. A gente passou de um canal, que era a loja física, para 6 canais. Hoje a Le Biscuit, 15% já do faturamento já vem do digital. Hoje a gente tem um e-commerce, um marketplace in e out. A gente tem um aplicativo com realidade aumentada, você consegue projetar os produtos em realidade aumentada em 3D na sua casa.
A gente tem um programa de venda direta, que é o Lê Consultores, né? A gente tem ali um saque 360 graus. Você consegue comprar da sua casa e retirar na loja. Você consegue comprar na loja produto exclusivo e-commerce e receber em casa ou receber na loja, né? Então tudo isso foi feito muito rápido, né? E era algo que não tinha saída, né? Então a transformação do varejo, né, salvo aí algumas exceções, algumas poucas exceções de empresas que já estavam muito estruturadas, ela acabou acontecendo de uma forma muito rápida, né? E uma cultura também de muito física, de muitos anos, acaba sofrendo aí uma mudança radical, né, e forçada. Mas isso foi incrível, assim, foi muito bom. Andrés, para a gente dar prosseguimento, queria ouvir você na OLX. Sim, não, é que eu reconheço muito a história que o Rodrigo está contando, né? Que teve muitas empresas que estavam 100% offline e que de repente precisava virar digital dentro de umas semanas, né? E muitos dos clientes da OLX são pequenas e médias empresas que nem têm os recursos, né, para criar um site, digitalizar todos os processos, né? E a OLX tinha um papel muito importante, né, para ajudar elas de virar digital, atender o consumidor, né? Que o consumidor já era digital antes da pandemia, né? Que já começou a sua busca, né, de carros, imóveis, bens de consumo online. Mas essa pandemia realmente forçou todas as empresas também a virar digital muito rapidamente, né? Então a gente vai ter um papel muito importante para ajudar as empresas, né, de como atender o usuário online, como vender um carro ou um imóvel online, né, com vídeo, tudo que realmente os negócios precisavam continuar, né? E foi muito impressionante ver quão rápido, né, as empresas se transformaram neste momento, né? Que é realmente muita criatividade também, né, neste momento para buscar uma solução, né, neste momento muito desafiador. Então eu gostei muito, né, de ver quão rápido cresceram e foi para ficar, né? Então essa aceleração da digitalização continuou depois da pandemia, né? Porque realmente perceberam que conseguiram atender melhor o cliente e também crescer o negócio neste novo mundo digital. Perfeito. Ricardo Costa, você que é diretor comercial daqui, queria ver a sua visão sobre o tema. Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, um prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. A daqui tem uma história um pouquinho diferente, a gente nasceu na pandemia, né? Então, para quem não conhece, a daqui é um supermercado digital com entrega ultra rápida. Então a gente foi a primeira empresa aí no Brasil a lançar um serviço de entrega em até 15 minutos. E a gente já teve que nascer com essa viés, né? Acho que nascido no berço da tecnologia. Então, acho que um desafio um pouco diferente, mas por outro lado também com, por um lado, o benefício da pandemia de acelerar toda essa transformação digital, tanto do lado da empresa quanto do lado do cliente, né? O cliente não tinha outra opção, né? Lockdown, cara, como é que você faz com suas compras, né? Então, acho que isso foi super interessante de enxergar, que acelerou um pouco dessa jornada de compra de uma compra que naturalmente não tende a ser tão online, mas que foi necessário, né? E essa necessidade também revelou que, cara, é possível, né? É possível você ter uma compra mais conveniente, mais rápida. E eu acho que isso naturalmente ocorre em outros canais também, mas o cliente entender que o e-commerce ele é um canal confiável, né? Que você pode confiar, que você pode comprar, que ele é mais conveniente, que ele não é necessariamente mais caro, às vezes até o contrário. Então, acho que houve uma mudança, acho que de hábito geral, né, de consumo, e que também acredito que veio para ficar. Então, animado aí para ver como é que vai ser esses próximos ciclos aí, mas muito bacana de ver. Eu queria aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais sobre isso que você falou, da questão de vocês terem crescido na pandemia, nascido no meio da pandemia. O mercado 100% digital, entrega em 15 minutos, não é nada fácil. E aí, uma questão que acho que surge quando a gente pensa no tema é como é que a gente consegue fluência nessa entrega e os desafios de gestão e logística para fazer tudo isso virar, né? Sem dúvida, assim, cara, esse é o maior desafio possível, né? Quando você fala de uma entrega super rápida. Você resolve com tecnologia absurdamente, né? Pensando em todas as etapas processuais que envolvem uma entrega ultra rápida, e na operacionalização. Então, cara, a gente é um business muito, muito forte em execução, né? Quando você pensa. Toda a cadeia. Cara, desde o supply chain, conversa com os fornecedores, as lojas, o sistema que o picker usa para fazer o pick. Assim, é no mínimo dos detalhes para você conseguir ter uma execução perfeita, né? E essa foi a nossa decisão quando a gente criou o negócio, basicamente. Então a gente estava num time lá de 5 fundadores idealizando o que seria,
A intenção sempre foi a gente verticalizar a cadeia, né? Então, a gente é dono do app, a gente é dono da loja, a gente é dono do estoque, a gente é dono da entrega, né? O entregador está exclusivamente com a gente. Então, você vira dono de 100% da cadeia. Para isso, você investe em tecnologia em todas as etapas e você faz um controle absurdo de qualidade. Então, cara, com isso, né, você não depende de um terceiro, né? Você não depende de um outro varejo, por exemplo, de fazer tal etapa ou tal picking, ou alguém que não trabalha, né, na tua empresa para fazer alguma etapa desse serviço. Ela é 100% verticalizada. E aí, a receita é essa, assim, é muita tecnologia, né, o tempo inteiro e um viés de execução muito grande. Andrés, você estava falando um pouco sobre as questões que foram observadas pela OLX, mas a OLX também é nativa digital, mas vocês são uma plataforma de meio, né? E como é que é apoiar? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre apoiar esse vendedor pequeno e médio para ele se digitalizar cada vez mais, que a gente sabe que é um processo super necessário no Brasil. Com certeza. A OLX é uma plataforma muito democrática, né? Então, para muitas pessoa física, pequenos negócios, a primeira presença na internet começa com um anúncio na OLX, né? Então, é muito simples, né? É tão fácil como publicar na rede social, né? Então, isso é algo que a gente fez muita educação também, porque teve muito receio, né, de começar a vender online, né? Quando eu primeiro vim para o Brasil em 2011, só 10% dos brasileiros tinham vendido algo online, né? Agora é 50%, então a gente está no meio do caminho dessa educação digital, né? E é um novo modelo de consumo, né? Então, o que a gente fez muito é começar com esse primeiro passo, um anúncio muito simples, e depois a gente vai agregar cada vez mais valor, né? Porque a gente percebeu para realmente oferecer uma experiência boa end-to-end, por exemplo, na compra de um carro, né? Não é só ter um anúncio online, precisa cuidar de todo o processo, né? De financiamento, ter uma história veicular, transferências, documentos, né? Então a gente quer oferecer essa jornada digital, tudo integrado. Nunca vai ser 100% digital, né? Poucas pessoas compram um carro usado sem ver o carro, né? Mas tudo que pode ser online a gente digitaliza e tem uma experiência muito fluida. Perfeito. E Rodrigo, você contou que você entrou na LeBiscuit nesse processo de digitalização intenso. E aí uma pergunta, a gente sabe, a LeBiscuit foi fundada no final dos anos 70, tinha uma ampla cadeia física e agora teve que entrar no digital. E aí, quanto tempo que a LeBiscuit demorou desse início do processo, que deve ser trocar a roda do carro com ele andando, até esses 15% de faturamento? E qual o maior desafio nesse processo? Sim. Bom, acho que muito tem a ver com cultura, né? Então, acho que outros palestrantes atrás estavam falando como que é difícil essa parte cultural da empresa, né? Então ela tem que estar primeiro disposta a ter uma mudança de cultura grande. Como a LeBiscuit estava nesse caminho, né? A LeBiscuit, para quem não conhece, ela é muito forte lá no Nordeste, né? Uma empresa que tem 50 anos, tem 150 lojas, é uma empresa que a avó comprou, a mãe comprou e a filha compra, né? Então é uma coisa muito de coração, né? E como a diretoria como um todo, hoje a LeBiscuit tem 2 fundos de investimento por trás, né? Como os fundos também estavam muito comprados nisso, a gente teve que fazer uma revolução, né? Não digo nem uma transformação digital. E tudo alinhado desde cima, né? Então foi feito uma cultura, foi mudada uma cultura, assim. Então a gente criou os OKRs, né? Quais são os objetivos, os resultados-chave. A gente criou os times de tecnologia, teve que ser muito rápido. A gente adquiriu uma startup que o carro-chefe deles era o desenvolvimento de realidade aumentada, mas não foi pela realidade aumentada, foi pela cultura do time, né? Então a gente teve esse choque porque a startup ela tinha metade do tamanho do time da TI, por exemplo, e a gente trouxe essa outra cultura para realmente fazer um choque, né? A gente chamou ela de LeLabs inicialmente, e o LeLabs ele acabou chocando muito até hoje, assim, ele choca muito com a cultura da própria LeBiscuit, mas foi muito rápido, né? Porque o pessoal falou, pô, eu quero estar ali, eu quero falar de agilidade, eu quero trabalhar nesse formato, né? Então a gente acabou virando, né, tudo para agilidade, né? Então a gente pegou o TI que tinha 3 torres, que era uma torre de infraestrutura, uma torre digital,
né, porque tinha um início lá do digital e uma torre de sistemas corporativos, e a gente transformou, né, isso em plataformas digitais, né, que cada um chama, né, de várias maneiras, tribos e tal, a gente chama de plataforma. Então a gente criou a plataforma de vendas, por exemplo, que tem 2 squads. A gente criou uma plataforma que é para pensar produtos e soluções financeiras para o nosso cliente. A gente sabia que a gente estava num momento que o consumidor mudou, que ele está com uma inflação super alta, né? A gente pegou um momento de uma inflação muito alta, que o pessoal não estava conseguindo comprar comida. O cliente principal da Le Biscuit era a CDE, e aí a gente teve que fazer isso para, né, criar plataformas que pensassem, né, na missão dela. Então, cada plataforma tinha uma missão. E cada sistema desenvolvido, cada software desenvolvido, cada tecnologia desenvolvida era com esse time pensando 24 horas por dia naquela missão, né, com foco naquelas missões. Então, essas 4 plataformas, elas pensavam com foco nas missões, né? E a gente teve bastante sucesso até chegar então, quanto tempo, né? Logo que a gente adquiriu o startup, por exemplo, a gente adquiriu um time de tecnologia muito pronto, a gente colocou o primeiro MVP do nosso aplicativo em 3 meses no ar, então foi muito rápido. Obviamente, né, ele foi ganhando aí maturidade. Na primeira Black Friday de 2021, né, que foi já nessa virada, a gente já teve um faturamento 5 vezes maior que 2020, né? Então, a gente começou 2020, 2021 já foi só novembro foi 5 vezes maior, o ano foi 10 vezes maior, né? E hoje ainda a gente está ainda vivendo isso, o varejo ainda não está, né, não voltou ainda. Então, agora o objetivo, o principal problema, assim, o dinheiro é muito caro, tem muita queima de caixa, né, para você fazer uma transformação digital dessa. E agora o nosso principal objetivo, assim, de 2022 foi a rentabilização. Então a gente conseguiu chegar no break-even em agosto, né? Então, com muito investimento, muita queima de caixa, a gente fechou o ano passado, apesar de um faturamento, né, relevante, né, ainda queimando muito caixa. E agora chega em 2022, a gente conseguiu chegar nesse ponto de equilíbrio e agora a gente já está começando a gerar caixa, né? Que acho que foi um grande ponto de virada, assim. Então foi, não digo assim que foi rápido nem que foi devagar, a gente está ainda nesse processo, né? Então a gente acabou de chegar num momento de break-even, a gente está muito no começo ainda também, né? Então tem muita coisa aí para rolar debaixo dessa ponte, né? E Paulo, agora que a gente ouviu essas experiências, eu queria ouvir da Natura também. A Natura atende ao consumidor final, mas o B2B é um pilar do negócio de vocês. E aí a gente falando nessa digitalização, o Andrés até trouxe, era 50% só do mercado, era 10% do mercado em 2011, hoje é 50%. Como é que vocês trabalham a questão da digitalização das vendedoras e como é que isso impacta a Natura? Não, excelente. A Natura, por essência, ela nasce de 2 paixões, né? A paixão pela relação e a paixão pela cosmética. No que diz respeito à paixão pelas relações, a digitalização ela veio para justamente aumentar a renda das consultoras, além de atender melhor os nossos clientes. Então, já antes da pandemia, nós tínhamos um roadmap bem estabelecido do que seria o que a gente chama, né, de end state, do que é a plataforma da Natura, do que é esse ecossistema que não só liga as nossas consultoras, as nossas lojas, mas também a prestação de serviços, para que não só a nossa consultora ganhe cada vez mais, ela seja mais produtiva, mas que obviamente também nós façamos negócio com os nossos, potencializando os nossos clientes. Então, nós temos várias ferramentas digitais, que é a transformação da consultoria em social selling. Então, por exemplo, hoje, se alguém entrar aqui no nosso aplicativo, no nosso site, a consultora usa bastante uma ferramenta para descobrir o tom da base para o seu consumidor final. Nós temos também, por exemplo, a conexão entre as consultoras franqueadas que têm lojas, mais de 800 lojas espalhadas na América Latina, que a consultora pode
pegar um produto para fazer o last mile para o seu consumidor, então entregar em poucas horas. Nós temos também o delivery, a compra online, e a partir desses pontos, que como a daqui se tornam dark stores para o consumidor final, uma entrega que seja em poucas horas. Então nós temos um set de ferramentas que ajudam não só a consultora, e nesse futuro que é o social selling da relação híbrida, que é física e digital, mas também os outros canais, potencializando a relação com os nossos clientes. E pegando esse seu gancho, para você, quais canais se tornaram mais relevantes e quais perderam força na pandemia? Eu também vou querer ouvir vocês, viu? Mas vamos começar com a Paula. Essa é uma excelente pergunta, porque nós vimos nos 2 anos de pandemia o online explodir, né? Então, acho que para todos isso aconteceu. Também lá no grupo Natura & Co, a The Body Shop, que é uma das marcas que eu cuido, tinha um e-commerce muito pequeno e não tinha e-commerce em países importantes como, por exemplo, o México e o Chile. E nós fizemos, na pandemia, nós abrimos e-commerce em outros países. E no Brasil, a venda cresceu 4 vezes do que se fazia antes. Então, isso foi um fenômeno para todos, dado que todos estavam em casa. Com a abertura, né, felizmente, do mercado, a gente vai para esse olhar mais híbrido, que é o olhar de, sim, o início da compra começa, inevitavelmente, pelo online, então, seja por mídias digitais, por ferramentas digitais, mas ela pode se dar e ela tem acontecido um equilíbrio no físico. Então, o físico ele passa a ter um papel muito mais relevante de experiência para o nosso cliente do que ele tinha no passado. Então, dado que o nosso cliente ele pode escolher qual canal que ele quer comprar, o físico ele passa a ter uma relação muito mais íntima com o cliente, à medida que você pode oferecer não só o portfólio de produto, mas é um dos pilares onde a Natura é vanguardista e contar da onde vem a origem do produto até o consumidor final, que é uma das questões que tem sido mais latentes para o nosso consumidor. Então, acho que esse papel do híbrido, ele faz muito mais sentido no pós-pandemia do que ele fazia no passado, no período pré-pandêmico. E você, Rodrigo, você falou que a compra na Le Biscuit é geracional? Tinha avós, depois os filhos e os netos. Sim. Que compram. Como é que você vê essa relevância dos canais que ganharam, enfim, ou perderam? Sim, concordo com a Paula. Assim, eu acho que o híbrido é o nosso desafio, né? O nosso principal desafio. Como Jack Ma lá falava, né, que não tem mais online e offline, né? É tudo uma coisa só, né? O new retail, né? Como que a gente cria essa experiência, eu acho que é o grande desafio. Eu acho que o principal disso é entender assim quem é o seu cliente e qual que é o hábito dele, né? Porque, por exemplo, obviamente, a gente adquiriu um cliente novo na pandemia, um cliente que não era o mesmo cliente da Le Biscuit. Se a gente pegar cliente puro e-commerce hoje e compara com cliente puro físico, ele é completamente diferente. Se a gente comparar o cliente homem, ele é o cliente que a gente busca, que é esse cliente que muitas vezes já era cliente da loja e ele se digitalizou e é a parcela de cliente que gosta da marca, que tem um ticket médio mais alto, que ele tem muita recompra, muita recorrência, né? E aí eu acho que o desafio é não pensar em canal, né? Mas como que eu consigo atender esse cliente, né? Uma vez o diretor de operações me falou, cara, a loja física o cliente é offline. Eu falei, mas ele não usa WhatsApp, né? Pô, todo mundo hoje é digital. Só tem que entender como que a gente chega nele, de que forma que a gente consegue chegar nele sem atrito. A gente criou o Lemais, que é um programa nosso, que é um programa de prateleira infinita, né? Então hoje muita gente que está voltando agora para o físico, né? Ele quer ter a mesma facilidade e ter as mesmas promoções. A gente sabe que a concorrência no e-commerce é muito forte, né? Então a gente acaba trabalhando com uma margem um pouco mais baixa, né? E tendo que ter competitividade. Então a gente consegue ter uma venda assistida na loja, né, para aquele cliente que ele não tem a confiança de colocar um cartão de crédito dele na internet, por exemplo, né? Então a gente consegue achar caminhos. E o nosso objetivo para o ano que vem é justamente isso. A gente conseguiu implementar muito rápido, né, todos os canais tradicionais ali da multicanalidade
E o que a gente vai gerar de inovação agora com todo esse dado, né? A gente tem ali 8 mil clientes na nossa base de dados, a gente tem a jornada de compra dele da loja física, a gente tem a jornada dele de compra online. Então, pro ano que vem, como que a gente consegue inovar, como que a gente consegue trazer coisas diferentes para esse cliente, que a gente vai entender melhor ali o consumo dele, né? Obrigado, Andrés. Não, é quando a gente fez essa mudança, né, durante a pandemia, quando na OLX o modelo tradicional é que as pessoas se encontram fisicamente, você vê o produto, né, vê se tudo está certo, e neste momento você passa o dinheiro, né, então isso dá muita segurança, né, e durante a pandemia as pessoas de repente precisavam começar a negociar à distância, né, mas a gente não queria perder essa essência da OLX, né, então essa coisa de segurança, de negociação também, que é muito importante na OLX, né? O brasileiro adora negociar, né? Então, nós não queríamos perder, né? Então, foi todo um desafio de transformar isso para o modelo e-commerce, né? Então, uma coisa que a gente fez, que é se você compra à distância, não pode simplesmente mandar dinheiro e esperar que outra pessoa vai mandar o produto certo, né? Então, a gente criou uma garantia, né? Então, você paga, mas se você não recebe o produto certo, você recebe o dinheiro de volta, né? E também a gente criou, né, primeiro e-commerce com negociação, né? Então tem um preço lá, mas você pode já dar uma oferta de outro preço, né? Se o vendedor aceitar, você já pode comprar por esse valor, né? Então são pequenas coisas que a gente poderia fazer para criar um novo canal, né? E dar essa opção de comprar à distância, mas sem perder essa essência que as pessoas adoram na OLX, né? Ricardo? Não, muito legal. 100% de acordo aí com os pontos. Eu acho que existe até uma mudança do papel dos canais, né? Acho que o papel do físico ele ganha uma outra cara, como o exemplo da Lebiscuit estava contando, mas talvez trazendo um pouco para a realidade daqui, hoje o nosso canal é aplicativo, né? A gente é um business 100% digital, mas a gente tem uma missão um pouco diferente, que é justamente fazer um pouco dessa educação ao canal digital para uma compra alimentar, né? Ela não é tão óbvia. Você naturalmente vai desconfiar um pouco se a banana vai vir boa, se o tomate vai vir bom, se o abacate vai vir maduro. Então existe um quê de educação e de criação de hábito que é um pouco da nossa missão também como empresa, né? Como garantir consistência, experiência e confiança numa jornada de compra que ainda é pouco penetrada no online e tem muito espaço ainda. Então é um desafio de migração principalmente. Pegando seu gancho da questão da experiência do consumidor, Ricardo, eu queria que você falasse mais como é que você vê o momento atual disso que mudou e para onde que a gente está se encaminhando nesse sentido. Acho que tem vários aspectos, assim. Acho que um deles é a experiência, vou chamar da conveniência, né, em si. Então, acho que o e-commerce sempre foi capaz de trazer um pouco mais de conveniência, partindo do princípio que ele não gera estresse, né? Que não chega uma coisa errada, que não chega, cara, um mês depois do que você planejava. Então acho que ele sempre teve um pouco dessa força, né, como canal, mas que agora é cada vez mais necessário de conseguir atingir um patamar de exigência do cliente mais alto, né? Acho que esse é um aspecto, falando de experiência. Tem um outro que eu acho que é a experiência de compra, e aí acho que o exemplo de realidade aumentada é perfeito, que é como é que você consegue traduzir a tua experiência de uma compra física para um online de uma maneira mais natural e fluida, né? Então, vou pegar de novo o exemplo que eu falei da banana. Puta, você vai no supermercado, você vai escolher uma banana que te agrada, né? Um tomate, uma cebola. Cara, como é que você faz isso para online, né? Nível de maturidade da fruta, né? Do legume. Então, né? Cheiro. Puta, você vai comprar um sabonete líquido, né? Como é que você sabe se você gosta ou não daquele produto? Acho que imagino que pro cosmético também deve ter um desafio parecido. Então, tem alguns desafios que acho que eles não estão 100% claros. Acho que tem algumas coisas já se concretizando, como realidade aumentada, por exemplo, falando de móveis ou utilidades domésticas. Mas tem muita coisa ainda para evoluir, né? Acho que a tecnologia, vamos ver o que vai vir pela frente, mas está tão rápido, tão acelerada. A gente, de diversas formas, vê novos produtos, né, de tecnologia sendo lançados. Mas eu acho que aqui ainda mora um desafio, né, para o online, que é como é que você não perde ou garante os critérios que você consegue fazer no físico para online, né? Seja numa compra alimentar, seja numa compra vestuário, seja numa compra de móveis. Então acho que esse é um desafio ainda para o e-commerce que ainda não está 100% fechado, né? Você citou a Paula da Natura e era exatamente isso que eu queria perguntar para você. Uma questão de cosmético, tem tanto essa questão sensorial. Como é que tem sido essa mudança de experiência e o que vocês estão vendo daqui para frente?
Perfeito. Tem uma mudança de hábito do consumidor, sem dúvida nenhuma, pós-pandemia. E aí, por exemplo, a categoria de rosto, incrivelmente, ela tem uma venda muito acelerada online a partir de mídias sociais. Então, toda essa questão de a eficácia do produto, mas de forma real, quando bem exposto em mídias sociais, seja em propagandas, isso reverbera muito numa venda digital. Ao passo que tem outras categorias que são mais físicas, ainda tem um desafio online, como, por exemplo, fragrância, né? Então, nós temos, por exemplo, a partir da pandemia, nós temos uma ferramenta na loja que se chama Perfumar, onde o consumidor ele não precisa estar em contato com a fragrância em si, a partir de um repertório de forma de pensar, da vida pessoal dele, a gente entende qual é o caminho olfativo. E aí, esse equipamento, né, ele traz uma fragrância, uma sugestão de fragrância para o consumidor sem que haja o toque, né, a troca entre o nosso consultor de loja e o consumidor final em si. Ao mesmo tempo, a gente tem toda a parte de experiência, que é a PIA, que a gente apresenta os nossos produtos, que muitos clientes voltaram até toda a parte de experimentação. Então, acho que esse portfólio, tanto seja do não toque, né, tanto seja tocando o cliente, né, oferecendo os produtos e experimentação em loja, isso faz a diferença na hora da venda e da confiança do cliente conosco e aí com as marcas. Então, tem se dado de forma bastante híbrida também. Perfeito. Eu queria trazer um assunto para a gente, um pouco mais técnico, da questão do uso de dados para evitar perda de tempo nos negócios. A gente tem uma assessora aqui na FEComércio São Paulo, Kelly Carvalho, que é do nosso Conselho de Economia Digital e Inovação, que teve lá no Web Summit, aconteceu essa semana, e um dado bem interessante que ela trouxe numa palestra é que dados ruins comprometem até 80% das atividades dos colaboradores. E aí, Rodrigo, você que conhece bem o tema, queria que você falasse como é que você está lidando com essa questão, né, dessa transferência para o Omnichannel que a Lebiscuit fez tão bem. Como é que está com os colaboradores dados para o negócio ser mais eficiente? Sim. Eu digo que a gente teve um pouco de sorte, tô com o pessoal do Lelebs aqui também, por isso que eu falo a gente aí. A gente teve um pouco de sorte de a gente ter a possibilidade de construir o digital do zero também, né? Então, assim, não deve ser diferente de algumas empresas que estão há muito tempo no digital, que estão ali acumulando muitos dados. A gente conseguiu fazer o nosso Data Privacy by Design, né? Então, desde o início, pensar qual que é o mínimo de dado possível que a gente pode ter armazenado para não ter esse problema lá na frente de expurgo de dados, de ter dados demais, de gastar muito dinheiro com infraestrutura para armazenar esses dados que você nunca vai utilizar, né? Então, a gente sempre pensa em utilizar muito dado para entender a experiência do cliente. Então, a gente monitora tela, faz gravação de tela, vê mapa de calor, identifica onde que o cliente está passando. No físico também a gente consegue fazer um traqueamento, olhar qual que é a jornada de compra de cada cliente, né? Porque isso eu vou conseguir devolver para ele como uma experiência, né? Eu vou conseguir entender, por exemplo, qual que é o momento de vida dele. A gente lançou, em parceria com o Banco BMG, um cartão digital, porque a gente identificou que naquele momento o nosso cliente precisava de um pouco mais de crédito. Então ele precisava comprar isso. Aumentou muito o nosso faturamento nas lojas físicas, né? Então, com uma solução digital. Então, o dado, a primeira coisa que você pensa é, eu vou pegar o maior número de dados possível, porque depois eu vou fazer um e-mail marketing para todo mundo e vou disparar um monte de informação que vai aumentar a venda. No primeiro momento, sim, né? Isso funciona mesmo. Assim. Conheço muitas empresas, vinha até de outras empresas que faziam isso, pegavam bases enormes e faziam um e-mail blast. Dá resultado de venda no primeiro momento, mas depois aquelas pessoas vão embora, elas não engajam com a marca, né? Eles não voltam. E agora com o LGPD, principalmente, é um risco muito grande, né? Então, se há um vazamento de dados, né? Se acontecer algum problema com esses dados, você é o responsável por ele, né? E principalmente dados sensíveis, né? Dados que identificam, dados sensíveis. Então, a gente não pede gênero, a gente não pede etnia, a gente não pede nenhum dado que possa ser um dado sensível depois, que o próprio algoritmo pode interpretar. A gente viu vários casos aí de acontecem racismo, né, xenofobia dos próprios algoritmos, né?
Obviamente o culpado não é o algoritmo, né, a gente, mas a gente faz, a gente evita, né, porque eu penso que a nova experiência do usuário, ela é genderless, né, ela é ageless, né, então eu não vou, não é mais aquela persona do marketing de é uma mulher de 45 anos que gosta de tal coisa, né? A gente consegue analisar, dizer o que faz sentido para essa pessoa naquele momento, né? E hoje em dia a gente já tem tecnologia para fazer isso, né? Então, o que você falou faz todo sentido. Né? Eu queria ouvir você também na OLX, Andrés, que eu sei que tem uma quantidade gigantesca de dados, com essa questão da coleta, da eficiência, enfim, para otimizar o próprio funcionamento da empresa. Sim, na OLX a gente nasceu digital, né? E a gente realmente toma as nossas decisões baseadas em dados, né? E o que a gente tem feito muito esses últimos anos é também ajudar as pequenas e médias empresas, né? Que começaram muito, né? Com essa cultura de um dono que conhece muito bem o mercado e com intuição consegue tomar as decisões e agora precisa virar mais científico, né? Para todo mundo na empresa poder ter autonomia para tomar decisões baseadas em dados, né? Então a gente tem volume gigantesco de dados, né? Todas as transações imobiliárias, carros, né? Então você consegue dar essa inteligência, né? De precificação e tudo que ajuda elas a ser muito mais rápido e também vender mais rápido, né? Porque eles conseguem acertar muito melhor, né? E a gente viu agora neste último ano que os preços de carros usados decolaram, né? Porque teve falta de estoque, né? De carros novos. Então precisava reagir muito rápido, né? Às vezes em 2 semanas o preço poderia variar 20%, né? E ferramentas tradicionais que tinha no mercado, como tabela FIP e algo, não serviam mais, né? Então essa agilidade que precisava só foi possível tendo uma inteligência digital, né? Então a gente mostrou, né, que se você quer ser ágil e dar autonomia para as pessoas na empresa para poder agir rápido, precisa ter uma base muito bom de dados. Perfeito. Ricardo, eu queria pegar um gancho do Andrés, ele falou das pequenas e médias. Aí quando a gente fala de tecnologia, o que é importante para uma pequena e para uma média comprar para ela se estruturar nesse sentido? Porque a gente está falando de dados, etc e tal, mas parece uma coisa muito distante de algumas empresas no Brasil ainda, né? Total, acho que depende muito da realidade da empresa, no sentido até de onde ela vem, né? Vou pegar o exemplo da Daqui. Daqui começou pequeno, né? A gente começou em uma loja em Pinheiros. Essa era a nossa realidade há 16, 17 meses atrás. Mas dentro de um mundo de startup, você está numa missão de escalar rápido, né? No final do dia. Então, isso te dá acesso a capital e te permite fazer grandes apostas aqui no que faz sentido, né? Então, até pegando um pouco dessa parte de infraestrutura, etc., acho que foi muito o nosso esqueleto, né? Foi o que a gente nasceu, a gente já tinha entendido que a gente era uma empresa, primeiro tech, né? Depois varejo. Então, acho que foi um caminho bastante natural para a gente na hora de utilizar um pouco de recurso para priorizar esse tema, entendendo que isso é super estratégico para uma missão de varejo, né? No final do dia, o varejo, na minha opinião, acho que ainda tem pouco... tem muito potencial, na verdade, para usar dado, né? Acho que a gente ainda não chegou no todo o potencial que dados, né? Que é um tema super recorrente e relevante, mas eu vejo que a gente ainda está começando uma jornada, assim, como setor, né? Não só varejo, mas como um todo. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir e fazer. Perfeito. E Paulo, a gente está falando de dados, aí a gente falou lá atrás da questão de municiar as vendedoras na digitalização. Como é que isso orienta, inclusive, esse B2C dentro da Natura? Desculpa, B2B. Claro. A partir de dados, principalmente comportamentais, claro que a gente tem uma base bastante grande de dados transacionais e depois mapeando o que é o comportamento das nossas consultoras, a gente pode fazer ofertas individualizadas para que elas façam para os seus clientes. Então, cada vez mais, a gente tem segmentado o que ela pode fazer de negócio para o seu consumidor final. Ao mesmo tempo, a utilização de dados para fazer, por exemplo, sugestão de compras para os franqueados. Então, no passado, né, quando a gente olha nos anos 2000, o mercado de franquias era muito baseado no sell-in, né, na venda para o franqueado, e aí pouco a gente se preocupava com a venda do franqueado para o nosso cliente. E a partir do entendimento de dados, seja de regionalização, cidade, população e etc., e aí
muito mais comportamental, a gente consegue individualizar a sugestão de pedido para os franqueados para que eles façam o melhor negócio na ponta e a gente consiga ser muito consistente na oferta de produtos para os nossos clientes. Então, assim como meus colegas, né, essa utilização de dados de forma muito consciente, né, e muito positiva, gerando mais negócios nas pontas, eu acho que é o futuro para todos nós. E aí eu estava ouvindo o Ricardo falando, né, para as pequenas e médias empresas, por vezes a gente acha que um depositório de dados, um data lake é muito sofisticado, né, e claro, eu trabalho na Turinco, que é uma empresa bastante grande, mas por vezes ferramentas que são hoje bastante disponíveis no mercado para pequenas empresas, elas fazem muito sentido para você ter um depositório de dados e depois utilizar isso, às vezes até em planilha para o consumidor. Acho que é um ponto para todos olharmos, porque não é mais uma tendência, já é uma verdade para a individualização da jornada do cliente para as empresas. A gente está quase acabando o nosso painel, infelizmente, mas antes de acabar, eu queria ouvir de todos vocês um balanço, um pouco do que a gente conquistou, enfim, se posso falar conquistou com a pandemia, mas que forçou essa digitalização, em questão dos ecossistemas digitais dentro do Brasil. E o que vocês vislumbram para frente? O que a gente tem que fazer com desafios e oportunidades? Então, queria começar com você, Paulo, que já puxou o tema futuro, né? Não, excelente. Como eu falei anteriormente, a gente está indo para um universo bastante híbrido, né, na oferta de soluções que agreguem não só no digital para consumidores que já são muito digitais. Eu, por exemplo, só faço supermercado online e eu passei a ter esse comportamento na pandemia. Assim como a Natura tem clientes que são 100% digitais, que têm o seu relacionamento só com online. E aí, como você propicia, né, o nosso fim é como eu oferto um produto que é uma categoria de experimentação, que é cosmético, para um cliente que é só digital. Então, todas as ferramentas, assim como eu falei do Natura Tons, que oferece a identificação de uma cor de base, há um espelho virtual onde você pode se maquiar, há equipamentos em loja de fragrância onde você não precisa tocar. Então, essa sofisticação no sentido, né, da evolução digital a partir de tecnologias já disponíveis no mercado e já escaláveis, já baratas, é identificar o que o consumidor necessita para que nós internamente trabalhemos. Então, a voz do cliente, ela tem um tom muito mais alta hoje, pós-pandemia, do que se tinha no passado. Então, alguém comentou sobre, não é mais um canal, né, o varejo, o online. Os canais, eles trabalham integrados para melhor atender o seu cliente. Isso é uma realidade e quem fizer melhor vai estar mais preparado para essa jornada do consumidor final no futuro. Rodrigo? Eu acho que a pandemia foi um início, assim, né? O varejo, ele mudou muito com a pandemia, então ele acabou, até muito clichê dizer, se digitalizou, né? Mas, assim, o futuro, né? É difícil prever o futuro, mas o futuro não acontece muitas vezes com cientistas de dados analisando o que vai ser a predição dos dados ali para frente. Acontece no comportamento simples, é ir para a loja e observar o cliente. O que o cliente está precisando, o que ele está falando, o que ele está reclamando, o que ele está ligando no saque, o que ele coloca na página do Google Play, da App Store, né? O que ele está ali clamando, né, uma ajuda e entendendo o comportamento dele, né? Então vai na loja, observa. Todas as grandes disrupções que a gente vê tecnologicamente são soluções simples, né? Que muitas vezes até uma criança foi lá e falou, por que não pode ser assim? Mas a gente está dentro analisando aquele turbilhão de dados ali, como você falou, que às vezes pode ser muito prejudicial, né? Além de consumir um recurso enorme. E às vezes o futuro está ali bem diante dos nossos olhos, né? Então, como que eu vou entender e vou fazer jornadas que cada vez mais façam sentido para o meu cliente? Entendendo quem é esse cliente. Se ele não compra online, se ele não quer colocar o cartão, como que eu vou fazer para escalar isso? Como que eu vou fazer para potencializar? Como que eu vou fazer para que ele tenha a mesma experiência do online, do físico no online? Ele vai receber no mesmo dia o negócio na casa dele, vai receber em horas na casa dele. Ele quer que o produto dele chegue, né? Eu estava comentando aqui com o Testa até um pouco antes, estava falando, o cara muitas vezes ele não quer gamificação, ele não quer, muitos falam da jornada UOL, às vezes ele quer o básico, ele quer que ele comprar, ele quer que o produto chegue bom,
chegue na hora, tenha um preço justo, que ele consiga financiar do jeito que faz sentido para ele, né? Então é isso que a gente está pensando assim, pro futuro. Andrés? Não, acho que o consumidor já espera uma experiência muito simples, né? Ele já está acostumado, né? Como um clique no Uber pedir um carro, né? E tem toda uma complexidade detrás que o consumidor nem percebe, né? E espera a mesma coisa quando comprar um carro, né? Ele quer, como um clique, comprar o carro, que já tem financiamento, transferências, documentos e tudo. E a gente está ainda bem longe disso, né? E não é o OLX que consegue resolver tudo isso, né? Então a gente tem um papel muito importante de digitalizar todo o ecossistema e integrar isso numa experiência muito simples, né, que a gente entende, né? Então, a coisa legal da pandemia foi que agora os bancos, o Detran e todos os outros players no ecossistema realmente entenderam que precisa fazer essa movimentação, né? Que não dá para continuar demorando semanas, né, para fazer um processo muito simples, né? Então, isso é uma grande oportunidade para a gente para realmente acelerar essa transformação digital do nosso setor. Perfeito. Ricardo? Legal, acho que super de acordo. Acho que, assim, olhando para a pandemia, gerou demanda, né? Assim, as pessoas entenderam, primeiro, elas foram, de certa forma, forçadas a comprar online, e isso acostumou, ou fez elas entenderem que é possível, né? Que faz sentido você comprar online. Então, acho que o e-commerce, para mim, meu entendimento veio para ficar. Acho que isso já ficou muito claro, acho que para o ecossistema de negócios como um todo, né? Isso agora é sério, né? Acho que antes era, beleza, e-commerce, aqui um canalzinho que, beleza, tá crescendo, mas é 1%. Cara, agora não, né? É relevante. É relevante em termos de demanda. E eu acho que traz alguns desafios grandes, né? Um deles é a própria rentabilidade, né? Que acho que o Rodrigo comentou um pouco. Acho que da operação como um todo. O segundo é a experiência, né? Então, cara, você conseguir receber rápido, certo, sem ter problema, sem ter estresse. Quando você compra numa loja física, você não tem estresse, né? Você experimenta uma camiseta, você compra, sua experiência foi boa. A mesma coisa, né? O básico bem feito no online, que acho que é um segundo desafio. E acho que por último, acho que é isso, cara. Acho que experiência, rentabilidade são duas coisas grandes aí para o canal conseguir entregar e ser levado a sério por todo mundo, né? Tanto pela empresa quanto pelos clientes. Eu queria agradecer a vocês que estiveram conosco até agora e queria agradecer também a vocês que participaram. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigada.